de Carvalho e o vídeo de hoje eu poderia simplesmente aparecer no Moça Gráfica porque eu quero falar sobre algo que muitos me perguntam, que é como eu escolho, como saber qual é o melhor tamanho de renco para operar. Mas eu tô muito descabelada, tô toda mulamba, um frio danado. O povo fala, né? No frio as pessoas ficam elegantes. É porque não sabem como eu fico operando aqui em casa. Jesus amado, pensa numa pessoa toda largada. É tipo tudo que é roupa velha. É calça velha, blusa velha, meia velha, tudo velho. É assim. Então não dá pra aparecer não. Então, vamos lá. Algo que muitos me perguntam, mas muita gente. É uma dúvida recorrente. Ah, eu não sei que tamanho de renco eu devo operar. Como que eu escolho? O que eu defino? Então, nós vamos partir do princípio que eu preciso saber mais sobre você para poder te ajudar nisso. Aí eu vou te dizer os pontos importantes para te ajudar a entender e a definir isso. Eu vou falar o princípio de mini índice, que como a maioria, né, das pessoas que me seguem massivamente operam mini índice, pouca gente opera o dólar, até por ser mais alavancado. Mas a dinâmica vai ser exatamente a mesma. Aí só para não falar que eu não mostrei tela, aqui ó, hoje, cadê hoje? 5. Hoje o mercado teve os momentos ali ó, que ficou só pela misericórdia. Mas depois que passou o bafafá todo, ele deu boas possibilidades aqui de entradas. Mas vamos lá então, eu quero que vocês façam essa reflexão comigo para vocês conseguirem identificar o que é melhor para vocês. Então vamos lá. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever. Se não me segue nas redes sociais, tem um link na descrição. Bora me seguir. E meu povo, bora me ajudar a chegar em 10 mil seguidores. Tá faltando uns 900 aí mais ou menos. Bora compartilhar com os coleguinhas aí para me conhecerem e ajudar a crescer o canal. Porque afinal já são alguns anos e o bichinho tá aí que não sai do lugar. Mas bora lá, vamos então falar sobre isso. A primeira coisa e mais importante é que o tamanho do renco tem um impacto diretamente no tamanho do seu stop. Quanto maior o gráfico de renco, maior é o stop para você operar de forma segura. Não adianta colocar num 25R com stop do 11 que você vai ser estopado toda hora. Não faz sentido. Então, primeira coisa que a gente precisa definir é o seu capital comporta operar no renco maior, com um stop maior? Então, essa pergunta que você precisa se fazer. Lembrando que é óbvio que operar nos rencos maiores, a taxa de acerto é maior porque ele tem menos ruído. Qual é a vantagem? Você precisa de uma leitura não tão refinada assim operar nos rencos maiores. É um pouco mais fácil visualmente até. Então, é mais tranquilo nesse sentido, te deixa menos ansioso. Com essa movimentação de vai e vem que o mercado fica fazendo, você não sente essa movimentação toda. Não que não vai ter stop, que não vai ter, mas num gráfico maior você sente menos esse vai e volta, que fica te estimulando tá caindo, vou vender, tá subindo, eu vou comprar. Então, a gente tem que entender isso. Mas vamos lá, vamos dar o exemplo do 25R. O stop padrão do 25R são 400 pontos. Por que 400 pontos? Porque no gráfico de renco, o seguro é que seu stop seja de 3 boxes, pelo menos 3 boxes. No 25R, cada box tem 125 pontos. Então, seria você fazer aí os 125 vezes 3. Ah, Gi, mas não deu os 400. É só arredondar, porque tem um spreadzinho que você entrou atrasado ali na sua operação, aquela coisa toda. Então, o correto seriam 400 pontos. Mas eu estou há alguns meses já, eu acho, uns 2, 3 meses, eu tenho usado a minha saída na reversão. A maioria das vezes isso tem sido, como eu posso dizer, lucrativo. Lucrativo em qual sentido? Estou deixando de perder dinheiro. Porque já que vai dar stop, me stop logo e eu já saí da operação. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, nessa compra. Não estou analisando nada com relação à entrada. Se eu entrei nessa compra, o mercado foi contra 460 pontos, teria me estopado de todo jeito. Só que eu saindo na reversão com 260 pontos, eu teria saído antes e não teria perdido tantos pontos. Então, eu tenho feito isso já há alguns meses e, é claro, vão ter entradas que me estopou e depois pagou.
Não tem jeito, não dá para ser perfeito. Mas a grande maioria das entradas foi mais interessante já ter saído. Por exemplo, essa aqui foi um exemplo, esse aqui foi outro, apesar que aqui teria pego parcial, porque andou 200 pontos. No meu caso, que eu faço parcial de 200. Aqui teria dado stop de todo jeito, então foi bom sair antes. Então, eu tenho observado e eu optei por fazer isso. Então, vamos partir do princípio que você, para operar o 25R, você vai usar 260 pontos de stop. Não vamos mais falar de 400. Olha como ele já ficou pertinho do 11R, que são 160 pontos. Não ficou mais interessante? De repente, operar o 25 com essa conotação? Façam uma análise de vocês, tá? Eu não estou fazendo o levantamento desses dados, eu estou simplesmente operando. E percebi que, na maioria das vezes, tem funcionado. Tem dado certo, porque eu teria sido estopado de todo jeito. Na maior parte das vezes. Estou tentando até achar um exemplo aqui em que eu, se eu não tivesse mexido, não teria saído da operação, mas não estou achando. Essa aqui talvez, ó. Vamos ver. Andou contra essa daqui, tá vendo? Andou contra. Opa. Apesar que ela chegou a favor, 160 pontos, mas não teria pego nem minha parcial. E aí andou contra 200, apesar que não teria me estopado nem com os 260. E depois andou. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então vamos lá. Vamos voltar no rumo da prosa aqui, porque senão eu vou rodear demais para falar o que eu quero. 25R, 260 pontos. Qual que é o seu capital? Permite tomar quantos stops nesse número de pontos? O que você tem que analisar? O que minha opinião, o que eu acho inteligente. Você não pode tomar mais que 3 stops seguidos. O ideal seriam 2 stops seguidos para o dia. Esse seria o mais inteligente. Isso é o que eu falo. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que é regra e que tem que ser assim, certo? Mas vamos dizer, então o stop no 25R seriam R$52. Não sei qual é o seu capital. Você consegue tomar 3 stops de R$152? Vamos falar R$150 de stop por dia? Qual o capital que você tem? Tá dentro? Então você pode operar o 25. Ele vai ser mais assertivo. Não, Gil, meu capital é muito pequenininho. Eu opero com R$500 na conta. Você com R$500 aceitar perder 150 num dia, não faz sentido. Então você já elimina o 25. Não faz sentido. Ou você junta o capital para ter um capital maior, ou você vai ter que operar riscos menores. Então a primeira dinâmica e mais importante é, você precisa de um capital que te permita levar pelo menos 3 stops por dia e que ele não consuma muito mais que 10% do seu capital. Lembra, a gente está falando de conta pequena, tá? Conta grande, o ideal é você não perder mais que 1%. Mas a gente sabe, é óbvio que a gente não vai fazer essa conta com quem tem R$1.000 na conta, porque aí não dá nem para operar, né? Não tem nem stop que caiba esse valor. Então o ideal é que não passe de 10% do seu capital. Porque aí você vai fazendo a progressão do seu capital vai aumentando e isso vai te dando mais possibilidades. Mas vamos trabalhar com esse número. Ok, então, meu capital me permite? Então você já sabe, você vai buscar um mínimo de 1 para 1, a gente sabe que o 25, só que também não dá para ser mão de alface, né? Vamos combinar. Operar o 25 para andar 100 pontos, você já colocar na entrada e te tirar e o bicho andar 1.000 pontos, não dá. Olha essa entrada de compra aqui, não estou analisando entrada, só estou falando da entrada em si. Ela andou sem dar susto 1.000 pontos. Não tá lindo? Você ter um stop de 260 pontos e conseguir pegar 1.000 pontos no trade? Todo trade paga 1.000 pontos? Óbvio que não. Num geral, 300, 350 pontos seria um pagamento mais comum no 25. Ó, esse aqui 500, esse aqui sem voltar nada, 360. Então ali você já consegue colocar ali pelo menos 1 para 1, se tentar 1,5, ok, porque a taxa de acerto é alta. Então mesmo que você não tenha um payoff tão bom, se torna lucrativo. Então nós já sabemos o que você precisa para poder operar o 25. Gi, meu capital é menor, eu tenho que ir para os riscos menores. Então, vamos lá. 11R, stop de 160 pontos. O que você precisa para operar o 11R? Saber fazer uma boa leitura, porque ele tem muito ruído. Você já sabe ler estrutura? Você já sabe ficar fora da lateralização? Se sim, o 11R vai ser lindo para você, porque você não tem a preocupação
não, só porque cruzou eu tô indo. Porque esse pensamento, você vai até ter ganhos, mas você vai ficar no perde ganha, perde ganha, perde ganha, não faz sentido. Então, para quem eu indico o 11R? Primeiro, para quem tem pouco tempo para operar, porque o 25 muitas vezes demora para dar o gatilho. Então, Gi, eu trabalho, eu tenho como operar só das 9 às 10h30. Às vezes, nesse prazo, o 25 ainda não vai ter dado entrada. Às vezes, não é sempre. Não tenho muito tempo para operar, tem que ser ali tiro curto, meu alvo são de 150 a 200 pontos no máximo, que para mim deu. Eu opero com a mão maior, então eu busco 200 pontos e paro. Então o 11R tá lindo, desde que você saiba, como eu falei, analisar a estrutura, movimento ascendente para fazer a compra, descendente para fazer a venda e ficar fora da lateralização. Esse é o principal. Todo o resto é consequência da leitura, do contexto. Mas esses 2 pontos são os mais importantes. Então, se você consegue, vai operar o 11R tranquilinho. G e rancos menores, 8R. Aí é mais para quem é scalper. Eu não vou conseguir nem ajudar muito. Mas você não já operou no 8, fez uma verba com 8? Sim. Lembra, o mercado é cíclico. Cada período o mercado está de um jeito. Vão ter dias em que o 8 vai estar dando inúmeras possibilidades, muito tranquilo, e vai ter dia que vai ser uma desgraceira só. É aquilo que eu falei. O que vale é você saber fazer a leitura do movimento do mercado. O que não dá em rancos pequenos é querer ficar operando só pro back. Gente, olha isso aqui. Olha a quantidade de toque que tem na média. É muito, muito, muito ruído. Então, você tem que saber fazer a leitura. Não adianta, por exemplo, aqui, pro back, você vai se matar. Vai ter um monte que vai dar certo, vai ter um monte que vai dar errado. Então, para ficar claro, quanto menor o renco, mais difícil de fazer a leitura. Porque você está um time frame, que não é time, né? Mas muito curtinho, você vai ter muita volatilidade. Então, eu quero operar, você vai ficar tomando até acertar. Então, você precisa ter uma leitura muito boa. O stop é baratinho? Sim. Mas você vai ficar no vida louca? Então, você tem que tomar cuidado com isso. A minha sugestão é, iniciante, fuja dos rencos tão pequenininhos, porque você vai se frustrar, porque você vai ficar operando num renco muito curto, vai ficar tomando na cabeça, vai ficar decepcionado, frustrado e vai entregar os pontos. Vá para um renco maior, que vai ficar um pouco mais fácil. Para você que é iniciante, que tem mais dificuldade em ler estrutura, ver movimento, você vai se sentir mais confortável, menos ansioso e clicar menos. Nos rencos menores, as pessoas têm tendência a clicar demais e fica ali, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Não faz muito sentido. Então é assim, 8R é mais com a visão de quem faz scalps, trades curtos, alvo de 100, 150 pontinhos, ali entra, pegou, saiu fora. Espera, não vai entrar em todo o cruzamento, vai analisar, aqui tá lateralzinho. A pessoa tem que saber fazer essa leitura, tá? Então, aquilo que eu falei, para o iniciante, é muito mais fácil operar em rencos maiores que no renco menor. Então, assim, seu capital é extremamente baixo, você vai ter que ficar num renco menor, mas aprender a fazer essa leitura primeiro para você ter uma taxa de acerto ok. Minha sugestão, seu capital é muito baixo, você vai ter que operar por um renco menor, porque você quer, tá? Deixando claro que quem tem capital para operar o 8 tem para operar o 11, não faz diferença. Que é muita a diferença de pontos é muito pequena. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Tenha meta. Mas falam que ter meta é ruim porque você deixa de ganhar em dia bom. Com perdão da expressão, quem não tem dinheiro não tem que ficar escolhendo, não. É crescer o capital. Foco em ter resultado e não em ganhar dinheiro. Vai ser uma consequência. Coloca assim, eu vou buscar 200 pontos por dia. Fez 200 pontos por dia, 40 conto, parou, beijo, tchau. Não importa se vai andar 35 mil pontos no dia, não importa. Disciplina. Vou buscar 200 pontos todo dia. Busca seus 200 pontos, cai fora. Busca seus 200 pontos, cai fora. Mas e se a minha primeira entrada foi de stop? Aí você tem a possibilidade, é aquilo que eu falei, vai dentro do gerenciamento. Tentar fazer no máximo 3 operações no dia. Fez uma, deu stop, fez a segunda, deu stop e para. Porque se você vai parar com 200 de ganho, você não pode parar com mais de 200 de loss. Aí no 8R, como o stop é baratinho, vai dar mais ou menos 2 trades de stop, seria equivalente a 1 de ganho. Pronto, acabou e tchau. Essa é
para quem quer operar rencos menores. Lembrando, quanto maior fica o renco, mais fácil fica para você analisar. Essa que é a dinâmica. Quanto maior, mais tranquilo, só que também mais caro. Então esse é o principal. Se você tem um capital muito baixo, se você vai para um 25R da vida e só pode fazer um trade no dia, não faz sentido, porque você tem que ser sniper, não pode errar de jeito nenhum. Ah, se todo dia que você entrar seu primeiro trade for de doce, você nunca mais faz nada na vida, não dá. Então é interessante você operar num tamanho de renco que te permita no mínimo 2 operações. 3 tá de bom tamanho, mais que isso já começa a ficar cracudo, querendo ficar fazendo trocentas mil operações por dia. E lembrem-se, o que traz resultado é a qualidade, não é a quantidade. É aprender a fazer bem feito para com o tempo você aumentar o número de contratos e não o número de entradas. É fazer 2, 3 trades no dia, fechou, parou, volta no dia seguinte. Essa que tem que ser a dinâmica de quem quer fazer day trade de forma profissional. Então, nós já sabemos que depende do tamanho do meu capital, depende da minha leitura, se a minha leitura já está ok, se a minha leitura está boa. Esses são os fatores principais para você escolher o tamanho do renco. Aí, qual que é uma segunda, não uma segunda opção, mas uma segunda leitura que você pode ter? Mudar o tamanho do renco conforme a movimentação do dia. Essa já é um pouco mais chata, que exige um pouquinho mais de conhecimento, que é você identificar o tamanho do range que o mercado está andando naquele dia. Porque tem dias em que o mercado está andando, indo e vindo lindamente. Quando o mercado está desse jeito, ó, a gente tem movimentos mais longos entre topos e fundos, ó, 1.000 pontos, 900 pontos, sem contar a lateralização, obviamente, ó, quase 2.000 pontos. Aqui, esse tipo de range, meu amigo, tu pode colocar no tamanho de range que for que você consegue tirar dinheiro do mercado. Agora, se a gente pega aqueles diazinhos que estão andando nós estamos aqui também com tanta coisa acontecendo, né? A gente tem ali uma sequência de dias com range bem elástico. Se a gente pega um dia com o mercado com range muito estreito, não é o caso desse dia, tem um caixotinho aqui, esse foi o momento de lateralização. Eu estou falando um dia pior, tá vendo? Aqui nós temos vários dias em que o mercado está com uma movimentação forte. Ó, esse dia aqui, ele ficou quase que a maior parte do tempo num range mais estreito. Nesse dia aqui, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Você pode operar rencos maiores, mas tomando cuidado com o tipo de entrada. Aqui, ó. Aqui a gente tem 600, 500, daqui esse fundinho, mais 700, e aí só depois que aí ele deu uma estilingada e andou mais. Então, assim, range mais estreito, 700, 800 pontos, ficar no 11R, você vai ter mais possibilidade, desde que não seja dentro da lateralização somente. Ele tem que ficar andando, voltando, bonitinho, não encaixotado, porque encaixotado aí não dá para fazer muita coisa não. Ó, mas no geral, tá vendo? Tanto se você operar aqui no 11, como se eu mudar aqui o tamanho do trem aqui, ele vai lá para frente. Como a gente consegue ter boas possibilidades. É isso que manda, é isso que decide se aquele dia é mais interessante reduzir o renco, isso para quem opera rencos maiores, ou se pode manter o renco padrão que a pessoa opera ali de 18, 25, enfim. Então, é isso que você precisa saber para definir o tamanho do renco. O principal deles é o stop que cabe no seu bolso, é o seu gerenciamento, porque não adianta você ter um stop que te permita fazer uma única entrada. Se você erra essa entrada, você não pode fazer mais nada. E também você não pode colocar num tamanho de renco que um stop consuma 20, 30% do seu capital. Não faz sentido, você vai durar uma semana. Então, tem pessoas que gostam, por exemplo, de alavancar. Eu tenho R$500 na conta e eu opero com 5 contratos. Boa sorte. Se você acertar, legal, você pode até dobrar o seu capital em um único dia. Mas se você errar, você acaba com ele. Então é muito complicado isso, depende muito do perfil de cada um. Eu, no quesito gerenciamento, não nas entradas eu sou arrojada. No quesito gerenciamento, eu sou bem conservadora. Eu prefiro trabalhar com menos contratos para ter mais margem caso eu erre, do que, vou entrar com a mão cheia, o máximo de contrato que é possível aqui, se estopar, parou, errei o dia, já era, amanhã eu tento de novo. Aí é do perfil de cada um.
Mas, ainda assim, a minha sugestão sempre vai ser, se você pode operar em RENCOs maiores, faça isso. Porque você vai sofrer menos, principalmente com a ansiedade de ficar clicando, de ficar desesperado. Ah, tá movimentando, sabe? O 11R deu aquela balançadinha, você já sai correndo. E outra coisa também, para quem trabalha com alvo fixo, o 11R vai te dar mais entradas, mais possibilidades. Então, você tem mais chance de errar e recuperar o resultado do dia, porque no 11 você vai ter mais entradas, enquanto em RENCOs maiores você vai ter que esperar um pouco mais, porque vai ter uma região ali mais em que segura mais. Mas, aquilo que eu falei, tudo é de perfil. Não adianta você tentar ir para um 25R da vida, porque ele é mais direcional, paga bem. Se a hora que você entra, se ele vai um tiquinho para trás, tu já tá se tremendo todinho e não aguenta o reg, porque o stop são 260 pontos. Não dá. Uma coisa que a gente tem que entender é que o lado emocional tem um impacto muito grande no nosso comportamento e no nosso dia a dia. Hoje mesmo eu estava falando com um aluno. Ele disse que bastou ele aumentar a mão para ele performar mal. Ele reduziu a mão de novo, voltou a performar bem. Não adianta você ter margem se você não aguenta o balanço. Se faz com que seu comportamento mude. Por exemplo, eu entro com 5 contratos. 5 contratos? R$250 de stop? Não, para mim tá lindo. Opa! 10 contratos? Não, R$500 de stop. Quando começa a ir contra, eu já fico nervoso, eu vou lá e coloco na entrada. Então você não está preparado para operar com 10. Continua operando com 5. E vai aumentando de forma gradativa. Não de 5 para 10, para 15, para 20. De 5 para 6. Aí você fica um período operando com 6, até você acostumar com o stop do 6. Aí você aumenta para 7. E assim você vai fazendo, porque o seu mindset precisa estar adequado àquele valor negativo. Que é o que as pessoas fazem. Elas entram na operação contando que ela vai sempre a favor, que nunca vai contra. E a hora que começa contra, ela já mexe no stop. Aí se fica a favor um cisco, ela já coloca na entrada. Aí tira e depois anda horrores. Aí ela fica pé da vida, dá um clique lá no meio de Nárnia. E aí ela entra, o mercado volta, stop, ela fala: o mercado não gosta de mim, bastou eu entrar para ele voltar. É lógico, entra no meio do caminho, no lugar errado, toma na cara mesmo, não tem jeito. Então, tem que ter um bom comportamento. Então, outro fator não adianta você operar um RENCO maior se você não aguenta ver ele indo negativo e mudar o que tem que ser feito. O stop não se mexe. Você tem que manter o stop quieto. O ideal, eu mexo no stop a partir do momento que pego minha parcial. Enquanto não pegou minha parcial de 200 pontos, eu não faço nada. Ou ele pega minha parcial de 200 e ele me stopa. Simples assim. É desse jeitinho. Por exemplo, hoje eu tomei esse stop na venda. Não pegou minha parcial, acho que por um cisco. Acho que andou 190 pontos. 190 pontos. Minha parcial são 200 pontos. Não pegou por um cisco e voltou e me estopou. Pronto, faz parte. Depois eu já fui na alta. Ainda eu falei, eu vou na alta pelo seguinte. Essa primeira alta eu não entrei. Por que eu não entrei? Porque estava na cara do pivô. Era a primeira, teve essa abertura que foi explosiva e bateu no pivô e voltou. Aqui, ele foi no pivô. Tava na cara do pivô, eu não entrei. Aí rejeitou e caiu. Quando ele caiu, eu falei, opa, ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior. Não tinha fundo mais baixo ainda. Mas eu entendi que como ele recusou o pivô, ele poderia continuar em queda. E tomei na cabeça. Ele voltou e me estopou. E faz parte. Só que a partir do momento que ele não consegue cair, porque tinha o bola perto, quer dizer, então segurou no bola. Já testou o pivô uma vez, eu fui com 1/4 da mão. Fui com 1/4 da mão. Eu já falei, né? Lógico que aqui ia andar horrores, eu ia estar com 1/4 da mão. Porque essa subida cobriu meu stop e ainda eu quase fiquei com meta do dia nessa subida. Porque depois ele foi lindamente, eu peguei a subida toda, saí aqui na reversão do 25. Então, assim, stop faz parte. Eu não mexo na minha proteção, não mexo no stop. Pegou minha parcial, aí agora eu começo a discutir o assunto. Sem pegar minha parcial, eu não mexo no meu stop. Só que a maioria das pessoas faz o quê? O preço andou 100 pontos, ela pôs na entrada. Andou 50 pontos, ela põe na entrada. Aí não adianta, porque aí o mercado muitas vezes dá aquela voltada, igual se a gente olha aqui, chegou a andar 144 pontos contra. Vamos ver se foi isso, um pouco menos. Da entrada.
aqui, 120 pontos. Mas tem gente que isso aqui já infartou. Aí o que ele faz? Ele dá uma subidinha aqui, a pessoa faz o quê? Põe na entrada. Aí ele sobe. Aí ele vem aqui e faz o quê? Dá uma beliscadinha, tira e vai embora. Então não adianta, não adianta. Entender que é melhor você ter alvo fixo, eu vou buscar 200 pontos, pegou 200 pontos, você saiu, do que você ficar protegendo a operação e ficar saindo por um cisco, porque, acreditem, geralmente ele tira por muito pouco e vai, então não vale a pena. Então, você precisa operar um tamanho de renco, que você se sinta confortável com o tamanho de stop, mesmo que ele caiba no seu gerenciamento, e que a sua leitura seja adequada àquele tamanho de renco. Esses são os principais fatores para você fazer as suas entradas. E a mesma coisa se aplica no dólar, só que o dólar é mais alavancado, então você tem que ter mais cuidado ainda, porque de acordo com o tamanho, o stop pode ser barato, mas pode ser caro. Você vai com um 3R da vida, você precisa ler muito bem a movimentação do mercado para não ficar tomando stop. Aí você vai aumentando os rencos, vai ficando muito melhor. Atualmente eu opero pelo 7. Por quê? Porque no 5 tá com muito ruído, eu ficar, eu tomo 2 stops, 3 stops no 5, então eu fico com o stop mais caro, a minha leitura fica melhor, eu evito tantos stops e a coisa funciona. Então é tudo uma questão de adequação desses 3 fatores que eu mencionei para vocês. E com isso é muito mais tranquilo e fácil e provável com que você tenha bons resultados. Lembrando que day trade é matemática pura. A gente pode tentar adivinhar, a gente pode tentar for o que for, mas o segredo da coisa dar certo é a gente acompanhar o preço. Mas você está falando besteira, porque tem isso, tem aquilo, tem fluxo, tem não sei mais o que. Vai a favor do mercado, me diz se dá ruim, simples assim. Tá caindo, tá estrutura de queda, vende, tá subindo, tá estrutura de alta, compra. Todo o resto é blá blá blá. Se você tiver a leitura de não sei o que, você vai sair no olho do mosquito? Lindo, eu não faço questão de sair no olho do mosquito. Eu saí ganhando, pra mim já tá bom. Mas se você soubesse usar o sei lá o que lá da vida, tipo um SMC, você ia saber que ali a zona de acumulação, a zona de não sei das quantas, você só ia entrar nesse lugar. Aonde eu tô entrando? Tá me dando dinheiro? Tá. Então tá bom também. É isso, gente. Não existe santo graal. Existem várias formas de operar e todas elas vão funcionar se você souber fazer. É esse que é o segredo. Você só precisa saber fazer direito. É mais complexo ou é mais simples, vai funcionar do mesmo jeito. Então, cabe a cada um entender o que se sente mais confortável fazendo. E escolher o tamanho do renco que você vai operar faz uma grande diferença. Aí uma coisa que algumas pessoas me perguntam, Gi, você acha que é legal operar o 12? E o 13? A minha sugestão não adianta você operar rencos, intercalar entre rencos muito parecidos, do 10 para o 11, do 12 para o 13, do 15 para o 16, você vai mudar quase nada. É 11, ou 17 ou 18, ou 25, você tem ali uma diferença grande. Agora, de 10 para 11, não muda nada. Igual, você operava no 10, por que você mudou para 11? Pelo simples fato de que eu queria um box de 50 pontos que é mais fácil para contar. Eu vi ali 5 boxes. 5 vezes 5 é quanto? 10R, era quanto? 45. 45 vezes 5 tá fácil, né? Aí você faz 45 vezes 7, já começa a complicar. Você precisa dos dedinhos fazer as contas. Então, eu fui só por isso, porque visualmente era muito mais fácil. Opa, tá subindo ali. Quantos blocos subiu? 4. 20 pontos. Pronto. 20 pontos, 200 pontos. Então, é muito mais fácil. Só por isso que eu mudei. Agora, muda de 11 para 12? Faz diferença. Entender isso. Você tem que ter... Se você quer escolher tamanho de renco para operar, não adianta você ficar seguidinho. Porque algo que eu falo para os alunos também. Não adianta você ficar caçando e olhando. Hoje, nossa, olha como o 11R foi hoje. Tanto ruído. Mas se fosse no 12, você não ia ter aquele ruído. No 12 não tinha. Mas se fosse no... Gente, nesse não tinha, mas vai ter um outro que no 10 não teve. Não adianta ficar caçando, vai ter entrada boa e ruim em todos eles, inclusive nos grandes. É parar, é sossegar o bumbum na cadeira, num tamanho de renco, no máximo escolher um menor e um maior para, eu vou ver a estrutura no menor, igual eu faço, eu normalmente vou vendo a estrutura no 11 se formando, né, para fazer minha entrada pelo maior. Agora ficar 11, 12, 13, 14, 15, não adianta, gente, faz diferença não.
Certo, gente? Eu queria fazer um vídeo curto, ficou imenso de novo, que eu falo mais que a meia da cobra. Eu espero que tenha esclarecido para as pessoas que vivem me perguntando como escolher tamanho de renco. Lembrando, quanto menor, mais ruído, mais barato, a chance de errar mais. Mas também vai dar mais entrada. Se você é cracudo, você vai gostar mais de um renco menor. Renco maior, taxa de acerto maior, mais clareza, mais direcional, mais caro. Tudo tem ônus e bônus. E aí você escolhe conforme o seu perfil. E aquilo que eu falei, se você é mão de alface e quer operar 25R, tenha cuidado. Porque se você vai ter um stop de 260 pontos, não adianta você ficar operando 25 para buscar 100 pontos. A conta não vai fechar. Você tem que aguentar estender ali para pelo menos um 1 para 1. Esse que é o ideal. Certo, meu povo? Então é isso. Lembrando que as inscrições para a mentoria ainda estão abertas, não sei nem porquê, porque já estourou o número de vagas. Mas é um tal de o povo, meu cartão vai virar, já segura mais uns dias, eu tô segurando ainda, porque eu sou muito boazinha, e eu fico com dó do povo, porque eu sei que depois tem que esperar 2 meses para fazer outra. Mas quem quiser aproveitar ainda tá aberto, mas essa semana eu já devo encerrar, porque senão depois eu não dou conta. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.